Bom dia, amigos e irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de meditações essas que servem para aquelas pessoas que dizem não ter a palavra, não terem tempo para ler a palavra de Deus. O tema de hoje que estaremos lendo e meditando será sobre desobediência e estaremos vendo o texto de Josué, capítulo 7, onde fala sobre a desobediência de Acã. Ok? Então, começando pelo versículo 1, assim nos diz a palavra de Deus. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herem, anátema, ao que fora consagrada a destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, neto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sobre anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou alguns homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próxima a Bet-Raven, ao leste de Betel, e ordenou-lhe: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os habitantes não são numerosos. A questão era o seguinte: eles herdaram a terra de Canaã, só que tinha um povo que estava nessa terra e eles tinham que possuir a terra, através de lutas mesmo, onde o Senhor deu essa terra para o povo de Israel e através das lutas eles iam pegando as terras, mas só que o Senhor pediu para que não houvesse mistura entre eles, em relação a filhos, não se deitar, não tornar mulher ou homem dos homens ou das mulheres do outro povo. Então ele não queria que houvesse mistura, e também ele não queria que o povo ficasse com os despojos dos outros povos, que o povo de Israel não ficasse com os despojos dos outros povos. Por isso que ele fala que Israel foi infiel em relação a Herem e anátema, né? Porque o Acã, ele pegou alguns objetos que estavam sob anátema para ele. E aí, continuando o versículo 4: sendo assim, foram deslocados, né, no caso, para lá, cerca de 3 mil homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Enquanto o povo estava sendo fiel, pessoal, todas as batalhas eram vencidas. Então, como houve fidelidade perante o povo, por mais que seria uma batalha relativamente fácil, vamos dizer assim, pela quantidade dos habitantes de Ai, o Senhor não estava com o povo devido à sua desobediência. E Josué, ele não sabia do que estava acontecendo. Josué era o líder do povo na época, e ele não sabia o que estava acontecendo, porque o povo foi derrotado. Então, continuando no capítulo 6, Josué com os demais autoridades de Israel rasgou suas vestes, prostrou-se com face rente ao chão diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes de contentássemos em continuar do outro lado do Jordão? Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre esse acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Aí é nessa hora que o Senhor responde a Josué:
falando: então falou Yahvé a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre teu próprio rosto. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmo anátema, merecedores, isso mesmo, de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruíres do meio de vós os que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás: santificai-vos para amanhã. Pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: a anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado a anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia por tribos, e a tribo de Yahvé houver determinado se apresentará por clã, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por família, e a família que o Eterno houver apontado vá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sobre anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Portanto, violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia a Israel. Então, o que acontece? Aconteceu os grupos foram separados os clãs, depois foram separados as famílias, e até que veio a família de Acã à frente. E Acã, ele justamente falou que ele pecou contra Israel. A palavra de Deus diz assim: então Josué fez, no capítulo 18, então Josué fez a família de Zabdi vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabdi e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade, declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis que fiz: vi entre os despojos um belo manto de tecido de Sineá, Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado com a prata por baixo. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui, mas aqui nos mostra exatamente o que? Mostra a desobediência de Acã. E pela desobediência de Acã, o povo todo padeceu. Pessoal, é muito importante a gente entender o seguinte: quando a gente peca, quando a gente está vivendo em momentos de desobediência, nós vamos sofrer as consequências daquilo que de errado estamos fazendo, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor também sofrerão, certo? Então precisamos nos ater a isso, a ficar atentos. Será que nós estamos vivendo realmente a nossa vida de acordo com a vontade de Deus? Porque se eu continuar vivendo em desobediência, não adianta nada. Eu estava vendo um podcast onde esse camarada tem um conhecimento legal da Bíblia e trouxe grandes pregadores, né, para poder entrevistar. E quando fala sobre os fins dos tempos, e ele ia fazendo várias perguntas a esses pregadores, e aí eu observando, poxa, o cara tem um conhecimento. Aí no mesmo podcast, mais para frente, ele leva atriz pornô, leva entre outras coisas para poder falar sobre coisas bem assim, dissolutas, coisas pecaminosas. E tipo assim, falando, poxa, que legal isso, vivendo uma vida em desobediência, sabendo que a palavra condena essas atitudes, e mesmo assim vive essa desobediência. Quem vai pagar por isso é ele e a família dele.
Porque o que aconteceu com Acã e sua família? Eles foram destruídos, juntamente com os despojos. É muito forte, né? Mas é isso mesmo. Se a gente continuar vivendo a nossa vida de desobediência, o fim nosso é perdição eterna, é o inferno. Então o que devemos fazer? Devemos nos prostrar perante o Senhor, buscar viver a vida de acordo com a vontade de Deus e assim sermos abençoados por Deus, porque só através de Jesus Cristo nós podemos ser salvos, e só através de Jesus Cristo, que nos deu o exemplo ao vir à terra, podemos buscar a santidade. Amém? Vamos orar? Pai, que o Senhor nos dê a condição de ser obedientes ao Senhor e viver uma vida digna na Tua presença. Livra-nos do mal, perdoe as nossas falhas, porque eu sei que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos ajude a vencer todo, Senhor Deus, o mal. É isso que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Se inscreva no canal e lembre-se, viva uma vida de obediência na presença do Senhor, porque só assim você será verdadeiramente feliz e abençoado. Amém? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.